Existem várias formas de se ler Jesus e se ler o Novo Testamento. Uma das formas, obviamente, é a forma religiosa cristã de se ler o Novo Testamento. E aí você parte de um pressuposto de que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. E aí, obviamente, você não tem muita área de atuação dentro desse texto, porque absolutamente tudo que ele diz é a palavra divina. Mas quando a gente olha de outras perspectivas, ou a histórica, ou mesmo de uma perspectiva religiosa judaica, a gente percebe que Jesus é um rabino, é um sábio, dentro de uma corrente de outros tantos sábios que já vinham de 100, 150 anos antes dele. A gente percebe evidências no texto que mostram que ele é um rabino. A principal evidência é que os apóstolos dele, os seguidores dele, chamam ele sempre de Rabi e de Rav, que quer dizer mestre ou meu mestre. Rabbi em inglês, ou rabino em português, que vem de rabbeinu, nosso mestre. Fora que ele pratica um sistema de ensino que é um sistema típico do movimento farisaico-rabínico, um movimento de eu tenho as minhas ideias, eu tenho as minhas interpretações, eu tenho as minhas concepções de mundo, as minhas concepções sobre o judaísmo, eu junto uma porção de seguidores que aprendem comigo. Desses seguidores, eu escolho alguns para enviá-los a outros lugares. Quer dizer, a própria prática dele é uma prática que existia entre outros rabinos também. Outras evidências que existem naquele momento histórico, a religiosidade formal estava na mão dos sacerdotes do templo, que era um sistema religioso de sacrifícios animais, oferendas vegetais, e que era uma casta sacerdotal, quer dizer, você nascia sacerdote porque seu pai era sacerdote. E o movimento farisaico-rabínico, ele vai na contracultura disso, ele fala, não, o judaísmo não é algo que tem que estar lá só em Jerusalém e onde o judeu só vai 3 vezes por ano. O judaísmo tem que estar cotidianamente presente na vida dessas pessoas, onde quer que essas pessoas morem. Então, em qualquer cidade que ele estiver, tem que ter alguma sinagoga. E quem são esses sábios? Quem são esses rabinos, esses fariseus? O Talmud denomina, tem pescador que é rabino, sapateiro que é rabino, carpinteiro que é rabino. Quer dizer, isso também é uma evidência de um Jesus que é carpinteiro, que é de uma família operária, por assim dizer, não é da casta sacerdotal e que, por ter um interesse nos assuntos judaicos, ele vai seguir também essa vocação de interpretar o judaísmo para que ele seja factível no dia a dia e não seja uma coisa distante lá em Jerusalém. O sacerdote cuida dessas coisas. Eu só levo o meu bode, o meu carneiro para ser oferecido em sacrifício. Então, o judaísmo passa a ser algo mais pessoal, que está ligado ao seu dia a dia, né? Os autores do Novo Testamento em nenhum momento estão pensando em escrever um texto que seja bíblico. Para eles, a Bíblia já está canonizada. Entre o chamado Velho Testamento e o Novo Testamento, você tem quase 500 anos de gap aí entre um e outro. Eles não têm nenhuma intenção de que aquilo seja canonizado e seja incorporado à Bíblia. Então eram mais alguns textos, mais alguns relatos sobre um rabino, sobre os seus seguidores, sobre os seus ensinamentos. Nesse momento histórico, que é o século II, é quando os evangelhos e os textos do Novo Testamento começam a ser compilados. É algum tempo depois da vida de Jesus. E também é o mesmo período histórico onde os rabinos decidiram vamos registrar o Talmud. Por quê? Porque os romanos vão espalhar a gente, estão espalhando a gente. Se a gente não registrar isso e tiver uma forma escrita de mandar isso para os outros lugares, isso tudo se perde. Então, e essa também passa a ser uma preocupação cristã naquele momento. A coisa só vai ficar um pouco mais complicada quando o texto é canonizado e é incorporado ao texto bíblico. Na hora que aquela igreja fala, esses textos vão ser sagrados, como é a nossa Torá, como são os profetas, como são os outros textos canonizados, aí o judaísmo vai falar, opa, peraí, que daí a gente está acrescentando coisas, e aí começa a estabelecer mesmo a divisão clara entre o que é o judaísmo e o cristianismo. E o momento em que se declara que Jesus não é só um Messias, mas é o próprio Deus que se encarnou. Na hora que se declara isso, que Jesus é divino e humano ao mesmo tempo,
o judaísmo fala, opa, peraí, porque a antropomorfização de Deus é uma transgressão. Mas durante 200, 300 anos, os rabinos em geral viam aqueles primeiros cristãos como outros judeus. Ah, mas eles acreditam que o Messias veio. Ah, eles acreditam que o Messias veio, mas sempre teve grupos que acreditaram que o Messias tinha vindo. É verdade? É mentira? Enfim, isso não tem uma influência muito grande sobre o judaísmo como um todo. Se um grupo desse começar a dizer, não, o rabino fulano, que a gente acredita que é o Messias, é o próprio Deus que se encarnou, aí o judaísmo vai falar, opa, isso daí não é judaísmo, isso daí é outra coisa. Então, se você gostou desse vídeo, eu convido você para assistir os outros vídeos da Casa do Saber e se inscrever no canal da casa. Com certeza vai ser sempre muito ganho para o seu conhecimento.